Fala pessoal, muito boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Para quem ainda é tarde, para quem quer é noite, né? Já que a gente está falando de Forex, estamos aqui para gravar mais uma vez o nosso estudo semanal do Forex, onde a gente vai estar falando aí das movimentações possíveis, qual que é a situação que os ativos se encontram, para que a gente possa ter aí com isso as melhores oportunidades de operações, tá? Lembrando que a gente faz todos os estudos do Forex no domingo e dá uma repassada nas quartas-feiras, quando dá, para que vocês tenham aí a semana para verificar as entradas, visto que o Forex a gente opera a mais longo prazo. Então a gente consegue já ter algumas noções, ó, vocês acabam verificando aqui que o mercado acabou de abrir, né? Já começou, agora não é uma movimentação boa, porque é um movimento da bolsa da Nova Zelândia, né? Da bolsa da Austrália agora, estou gravando esse vídeo às 6 da tarde. Então, movimentação boa é do euro USD quando ele realmente abre lá no pregão de Londres, que fica ali por volta das 4, 5 da manhã, dependendo do horário. Antes, eu queria só pedir para vocês, não se esqueçam aí de deixar aquele like no canal, compartilhar com quem vocês acham que deve. Isso ajuda cada vez mais o canal a crescer e a trazer mais conteúdos especiais para o nosso canal. Também queria deixar aqui para vocês a nossa parceira corretora Axie, que é uma das maiores corretoras do mundo, parceira do Manchester City, né? Uma gigante corretora que tem atendimento em português, tem escritório aqui no Uruguai. Então, para você que é brasileiro, ela tem grandes vantagens. Além do que, com a parceria no canal, se você abrir tua conta no link que tem na descrição ou através desse QR Code, e efetuando um depósito de $200 até $2.000, você recebe na hora 30% de bônus para que você possa operar. Lembrando que para isso acontecer, você precisa abrir tua conta e ativar ela com os $200 mínimos, tá? Senão, não recebe a bonificação. Então, pessoal, aproveitem essa oportunidade e vejam aí que é uma excelente corretora. Acessem o like, verifiquem, tirem suas dúvidas. Eu tenho certeza que vocês vão fazer um excelente negócio abrindo conta nesse parceiro nosso do canal. Beleza? Então, bora falar aqui do euro USD. A gente percebe como as movimentações do Smart Money são perfeitas, né? Às vezes a gente fica até duvida, demora para a gente pegar esse conceito, mas a gente percebe aqui, ó, quando a gente olha, vamos dar uma olhadinha no gráfico time frame maior, o preço ele tinha consolidado nessa região, tinha mitigado 2 vezes já esse fundo e deixado uma zona de liquidez aqui, um fundo duplo. Depois disso, o que ele faz? Ele vem varrer a liquidez desse topo para chegar nesse order block do 1 hora, toca no order block e derrete para buscar a liquidez lá do fundo. E agora ele vem subindo de novo. Então, o que a gente pode esperar desse mercado aqui? A gente tem que tomar cuidado porque ele está numa zona decisória. Quando a gente coloca no gráfico de 1 hora, a gente percebe que ele está fazendo topos e fundos mais altos. Isso significa o quê? Que a gente está num possível pullback e enquanto ele não virar, a gente não faz nada, tá? Então, eu sempre falo para o pessoal do Smart Money é o quê? A gente vai fazer as marcações no gráfico. O que eu tenho de marcações aqui para a gente fazer, já começando, né, os estudos? Eu tenho esse order block aqui que foi deixado, nessa queda enorme que o preço deu. Tá? E depois, abaixo dele, eu tenho um imbalance gigantesco também, logo nessa região aqui de baixo, que é onde o preço está chegando agora. Tá? Quando a gente diminui isso para um time frame de 15 minutos, por exemplo, a gente vê que o imbalance ele é a mesma região. Isso nos dá o quê? Uma região muito importante, tá? Dentro dessa queda que o preço sofreu, onde ele sofreu um choque aqui atrás, veio capturar a liquidez aqui e está fazendo topos e fundos mais altos. Quando ele vem fazendo isso, o que é que a gente vai fazendo?
a gente já tem mais ou menos definido qual é o caminho que o preço está seguindo e os possíveis pontos lá na parte superior. Aí, quando acontece isso, o que a gente pode fazer? Traz para o time frame menor, coloca aqui, por exemplo, no 15 minutos e começa a vir acompanhando o preço. Então, por exemplo, aqui, agora ele está confirmando uma quebra de estrutura. Ah, por que está confirmando, Emerson? Porque não confirmou ainda. Isso aqui não é um BOS ainda confirmado, né? O que a gente tem ainda de certo é esse topo e esse fundo. Esse aqui, por mais que tenha feito um topo mais alto, aqui ainda estamos em formação nessa região. Ele precisa fechar aqui acima para a gente aí sim considerar que isso tenha sido feito um BOS e dado continuidade. Então, depois que a gente tem essas estruturas de vendedoras validadas, marcadas no order block de 1 hora, a gente acompanha ele pelo 15 minutos para ver quando que o preço vai fazer uma possível quebra de estrutura. A gente percebe aqui, ó, que ele já fez uma quebra, só que a gente vai ficar atento. Por que a gente vai ficar atento? Porque ele não teve uma retração legal. Isso aqui foi basicamente talvez ele possa ter pego essa liquidez aqui para continuar subindo. Isso aqui é só pegadinha. Então, enquanto ele não fizer um movimento claro de subida, a gente não tem uma possível reversão. Então, a gente tem que esperar agora como que o preço vai reagir dentro dessas zonas para ver se ele vai retrair, virar, fazer o choque, voltar para a zona para dar entrada, para que a gente possa tomar as decisões. A gente não sai vendendo contra esse movimento e a gente também não vai comprar perto de uma zona vendedora do 1 hora. A gente só vai comprar se acontecer o quê? A que ponto que esse preço se torna comprador? Se ele passar esse topo aqui, se ele vier subindo e atravessar esse topo e voltar nele como uma zona de resistência, aí sim a gente pode efetuar a compra. Enquanto ele estiver nessa região, a gente vai esperar ele subir, fazer a virada, né? A gente espera o preço subir, para a partir do momento que ele chega num ponto, ele vira, faz o choque, volta, dá a entrada e a gente pega a venda a favor da tendência. Só nesse caso, tá? Que a gente faz esse tipo de operação. Nós estando dentro de uma zona de oferta do 1 hora, nós não vamos pensar em compra nessa região de topo. Se nós pegarmos a FIBO, a gente tem esse intervalo e nós temos os 50%, aqui não é lugar de compra, aqui é lugar de venda. Então a gente tem que aguardar o preço virar para que a gente possa tomar essa decisão da venda. Então, turma, esse é o desenho que a gente tem no EURUSD, tá? Aguardar a movimentação do preço para ver como ele vai se comportar dentro dessa região vendedora. Lembrando, é uma região de oferta, é uma região de venda forte, então a gente tem que tomar decisões do lado vendedor, caso o preço nos mostre. Beleza? Então, isso que é importante sempre vocês saberem, ok? Bora para o nosso segundo par aqui que a gente vai estar falando, que é o USD-JPY. Partindo aqui para o gráfico de 1 hora, a gente percebe que o USD-JPY vem rompendo fundos. Ele chegou agora nesse ponto aqui, que é esse pavio enorme desse candle, que é uma zona de tomada de decisão. E o próximo ponto comprador, ele está localizado aqui embaixo, tá? Então, aqui é o próximo ponto de compra. O que a gente tem que aguardar agora? O preço, mesma coisa que vocês viram a característica lá no EURUSD, né? O preço perdeu o topo, desceu. Nós temos aqui duas regiões importantes de imbalance, que não foram mitigadas. Tem essa região aqui. Aqui nós temos uma zona de liquidez numa hora que vocês têm que ficar esperto. Então, cuidado para traçar order block nessa região aqui. Que o preço pode chegar aqui. Ele está aguardando o stop de todo mundo para fazer essas. Às vezes o preço pode fazer isso aqui. Chega aqui, a galera vende, aí ele dá estopa para chegar lá em cima. Depois ele vira e segue descendo, tá? Então, muita atenção nessa região aqui. Além disso, a gente tem o quê? Se a gente traça a nossa zona Premium Discount,
Ó, nós temos essa região de 50%. Então, esse order block aqui não é um order block legal para a gente marcar, porque ele está abaixo da região de 50%. Né? Ele não está numa região interessante. Apesar do preço ter feito essa descida aqui, ter retraído 50%, ele deixou uma região de liquidez aqui. Isso que o preço faz é pegadinha para depois ele voltar, dar o stop e depois descer, tá? Isso aí ele faz a mitigação do preço nessa zona. E prestem atenção numa coisa, e aí vocês têm que tomar cuidado nos time frames pequenos, tá? Nós temos esse fundo aqui, e quando a gente percebe que traça a linha, somente agora ele foi rompido, tá? Somente agora. Os outros dois anteriores foram testes, tanto que vocês percebam que foram só os pavis que fecharam para baixo. E agora ele está descendo, inclusive o preço também abriu aqui já o mercado lá na Ásia, então por isso o preço, o USD/JPY está se movimentando lentamente, mas está, né, em movimento de queda. Então qualquer movimentação que possa se esperar, a gente tem esse movimento macro e nós temos esse outro movimento aqui, e aí sim vocês podem pensar no seguinte: se por um acaso o preço subir, nós temos essa região aqui de order block. Lembrando que é um order block de risco, ele está numa zona de oferta do time frame da onda menor, mas ainda assim está dentro de uma região compradora, perto nos 50% de um time frame de uma região maior, tá? De qualquer jeito, ele está validado, é uma operação de risco, né? Por isso, tem que se ter toda e qualquer atenção. Esse aqui já está sendo validado, a gente só vai aguardar e esperar. Se ele realmente romper aqui, a gente acaba tirando esse order block. Caso contrário, depois a gente verifica a próxima passada do preço aí. E aqui a gente também tem um ponto de chamada de atenção que vocês precisam ter, que é esse outro imbalance aqui, ó, tá? Bem na região de 50%. Eu vou deixar ele marcado aqui como forma de atenção para que vocês tenham, porque é uma região também que o preço pode segurar antes de fazer o último teste lá no fundo, tá? Muita atenção nisso. Então, o USD/JPY, ele está nesse range. Não vou marcar essa extremidade, porque nós temos esse imbalance forte aqui, mas vocês já sabem que a tomada de decisão melhor de oferta está dentro dessa região toda aqui, tá? E de demanda somente nesse fundo, tá? Aqui a gente não vai pensar em compra, porque a gente não quer pensar numa compra curta. A gente quer que ele rompa, ele volte e nos dê a venda longa. É esse que é o objetivo, é para isso que a gente usa o Forex, para fazer as operações longas, tá, turma? Então, esse é o nosso estudo do USD/JPY. Passando agora para o nosso próximo ativo, o AUD/USD. Esse daqui ele está em movimento contrário, né? Porque o AUD está subindo em relação ao dólar, né? O dólar teve uma queda aí na semana passada. Então a gente tem aqui uma zona onde ele está voltando nessa região aqui. Tá? Nós temos, além desse order block em cima, nós temos um imbalance aqui. Ele já testou uma vez, então a gente assim, ó, nós vamos deixar marcado aqui para ver como é que ele reage agora nessa abertura. Acima disso aí, nós temos o quê? O order block aqui em cima. Tá? Ah, Emerson, mas é o order block para quando ele chegar ali eu vender? Não, não é um order block para quando ele chegar ali você vender. É um order block para quando o preço chegar ali a gente saber que ali é um possível alvo de quem comprou lá embaixo. Então, quando ele se torna um possível alvo, a gente tem o quê? A gente tem realização de posições. Então, ele sim, o preço pode reagir, o preço pode retrair. Isso não significa que seja venda, tá, turma? O que vocês têm que ter atenção é que nós temos regiões vendedoras acima, nós temos zonas de liquidez aqui e onde vocês precisam estar atentos, tá? Aqui é região vendedora?
para vender aqui, o que eu preciso, Emerson? A mesma coisa que eu falei para vocês no Euro USD. Baixa para 15 minutos. Chegou aqui, como que o preço reage? Reverteu, fez choque, aí vende. Vende que ele pode vir testar essa região do fundo aqui antes de tomar qualquer outra posição, tá? Lembrando que ele rompeu essa região aqui para baixo, depois agora ele voltou e rompeu para está querendo romper para cima. Então isso significa que pode haver uma possível reversão, tá? Ainda não há? Não, não há, porque o nosso topo que a gente manda é esse aqui, tá? Esse cara aqui é o cara que precisa ser revertido, porque foi deles, na verdade, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Não, mas é esse aqui mesmo. Vamos considerar esse aqui que é mais segurança. É esse cara que precisa ser rompido para que o preço tome uma tendência de alta. Enquanto estiver abaixo dessa zona aqui, abaixo dessa região, ainda estaremos em uma tendência de baixa, certo? Então, lembre-se, quanto mais ele subir, mais se busca por vendas. Eu vou até colocar aqui, deixa eu corrigir isso aqui. Eu vou deixar uma linha aqui, só para vocês entenderem. Esse aqui é o possível choque, digamos assim. Um choque conservador, tá? Um choque conservador, porque pode se considerar um choque. Já pode se considerar choque desde aqui de baixo. Só que o que acontece? Vocês têm que tomar cuidado, porque esse choque aqui, ele pode ser o choque do pullback, chegar aqui, faz outro choque e continua descendo, tá? Então, se o preço tem uma movimentação maior e fez um choque aqui embaixo, esse choque ele pode ter o alvo aqui, ele pode ter o alvo aqui, tá? Então, ele é um choque de pullback. Então, vocês têm que estar muito atentos a essas questões do movimento do preço, tá? A gente tem aí, e para baixo, a gente marca quais regiões aqui. Nós temos aqui, para pensar em retração do preço, a gente tem essa região aqui, que é uma região importante, e está na zona dos 50%, tá? É importante, mas é uma zona para ficar esperto. Não é o melhor momento, não é o melhor ponto para se comprar, tá? Muita atenção com isso, para não tomar stop de bobeira. Porque esse preço, ele está até que alguém faça algo, até que ele faça algo diferente, ele é vendedor. A gente tem que esperar ele subir o máximo possível, revertendo 15 minutos, para tomar posições de vendas. Beleza? Então, bora aqui para o nosso próximo ativo, o XAUSD, o ouro. O ouro, reparem, com essa crise bancária, o ouro está disparando, turma. Por que o ouro está disparando? Porque está todo mundo investindo nele, né? Se os bancos estão com problema, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar ouro. Não quero nem saber de banco. Então, é isso que está fazendo o ouro dar essa disparada. Tá? Olha aqui, ó. Ele vem rompendo, o ouro ele rompeu máxima histórica, fez um BOS aqui, rompeu máxima mensal, fez um BOS aqui fortíssimo, que eu vou deixar marcado aqui, inclusive com a linha cross, fez essa subida monstruosa. Nós temos aqui, ó, reparem que a gente não tem histórico, o ouro vem lá de baixo, ele está fazendo topo histórico, então não pensem em vender, tá? Um conselho que eu dou para vocês, para quem pensa em operar ouro, não vão contra ele de hipótese nenhuma. Se o ouro está subindo, espere ele dar aquela paulada para baixo e comprem, tá? Não caiam na besteira de achar que vai ser espertão e operar igual faz no mini índice, de operar contra a tendência e pegar uma venda no ouro quando ele está em tendência de alta, ainda mais com a crise bancária. Lembre-se, turma, esse ouro que a gente opera aqui é o ouro versus dólar, ou seja, é os investidores apostando ou numa moeda ou num metal precioso. E como a gente tem o XAUSD, XAU na frente, isso indica que se o dinheiro está fugindo do dólar, o dólar está caindo, o ouro consequentemente vai explodir, porque inclusive é um metal que muita gente vem apostando nessa época de crise, tá? Então, o que eu tenho para falar para vocês aqui? Aguardem o ouro, tá? Esperem por movimentações
retrações fortes. Não é qualquer retraçãozinha que vocês vão sair comprando. Muita atenção, tá? Porque o ouro realmente é ele tem além dele ser caro, ele tem uma volatilidade muito alta. Então fiquem atentos quanto a isso para não tomar uma invertida feroz aí no ouro. Beleza, turma? Então não vou marcar nada para cima porque ele está rompendo o topo histórico, ele já atropelou aqui deixando esse boss. Agora é voltar a compra, né? Desde que ele faça retração saudável, venha abaixo de 50%, tenha order block validado, toda aquela conversa e toda aquela história do nosso operacional que todos vocês conhecem. Beleza, turma? Então agora, para finalizar, e não se esquecendo, hein, galera, da nossa parceria aqui com a Axie, cliquem lá no link, vão conhecer um pouquinho da corretora, tá? Não custa nada, ela é uma corretora parceira, ela é muito forte. Eu tenho certeza que vocês vão ter aí boas impressões quando vocês retomarem. Olha, a BTC USD já retomou, né? Vocês viram como o Bitcoin é louco, né? Num momento ele estava lá em 19 mil, agora ele já disparou para 28 mil. Por quê? Essa crise, turma, essa crise tem que tomar cuidado. É um mercado muito volátil, né? Principalmente com crise bancária. Estamos aí num momento onde tem muita coisa por vir. Aqui, ó, nós temos uma região muito interessante no Bitcoin, que é esse imbalance aqui, tá? O preço pode trair, ele vem, ó, ele vem fazendo boss, fez o choque aqui do movimento, daquela queda gigantesca que teve, reverteu a situação. Percebam, ele não tá nem retraindo direito. Ele teve essa retração aqui, ó, mais ou menos uns 50%, depois disparou de novo e agora ele segue subindo, renovando topos. Está de novo querendo fazer um boss aqui, né? A gente tem esse desenho aqui praticamente marcado. O que a gente tem que esperar é como que ele vai se comportar aqui nessa consolidação. Se ele vai voltar para dentro da caixa ou se ele vai seguir. Se ele seguir, romper esse topo, confirma esse boss. Caso contrário, a gente continua na marcação, mas ainda buscando por operações na parte de baixo, tá, turma? A gente tem aqui algumas regiões importantes, né? Tem essa região aqui, que é uma região do topo rompido, que ele pode vir testar, tá? Mantendo como um order block. Então, tenham muita atenção, que todo mundo sabe aí essa volatilidade que tem o Bitcoin. Ele deu uma baita de uma valorizada. Foram aí ele foi de 19, não. Ele partiu do 19.500 do dia 10 até a máxima de 28 mil no dia 19, ou seja, em 10 dias ele subiu aí quase 50% de alta. Então, assim, foi bem violento. Então, foi muito interessante essa subida do Bitcoin. Então, fiquem espertos aí quanto a isso, porque ele segue aí, ó, ele segue a caminhada de alta. Ele voltou e vocês percebam o seguinte, né? Como o Smart Money é interessante. Ele veio romper esse fundo, ele veio buscar as liquidez que tinham para trás, ó. Ele veio bater no imbalance aqui. Quando ele chegou no imbalance, ele fechou as ordens abertas que tinham aqui. Ainda ficou esse aqui para trás, mas tinha muita coisa aqui. E olha a reação que o mercado deu quando ele chegou ali. Então, esse operacional ele é fantástico por causa disso. Quando ele chega numa zona onde ele vai respeitar, ele realmente segura o preço e não há meios de passar. Certo, turminha? Espero que tenham gostado. Esse foi mais um estudo do Forex aqui aos domingos que vai ao ar aí para vocês. Tenham todos uma ótima semana, um bom descanso nesse final de noite. Aproveitem a semana para operar tranquilamente e fiquem atentos às notícias e ao que está acontecendo no mercado. Promete ser uma semana bem volátil, uma semana bem intensa aí para quem opera Forex por conta dos mercados lá fora estarem todos alvoroçados com essa crise bancária aí, certo? Grande abraço a todos, tenham todos um bom descanso e até amanhã.